Olá, queridos irmãos, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Sempre agradecidos a Deus por essa oportunidade. Estamos no capítulo 10, livro 2, Ocupações e Missões dos Espíritos. Pergunta 558 de Allan Kardec. Os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento pessoal? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Nesse ponto, Kardec nos remete à pergunta do capítulo anterior, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, do item 9, Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, e a pergunta é a 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? E a resposta, uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. É muito bom saber que mesmo nós, na nossa condição, podemos ali auxiliar a providência, temos deveres a cumprir. E aos pouquinhos, conforme a gente vai ganhando lucidez, mais prazer em estar vivo e de tentar melhorar para contribuir com Deus, com Jesus. E isso vai nos dando um sentido maior sobre o presente, sobre a vida que temos, né? Pergunta 560. Os espíritos têm cada um atributos especiais? Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no ar, etc. Quando a espiritualidade superior responde a Kardec, vale dizer que todos temos de habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo, não conseguimos nem abarcar
esta frase, não conseguimos nem ter a consciência tão expansiva para alcançar o que nos espera nesse universo, mas já sabemos que é uma bênção de Deus viver, né? Estar nesse caminho da evolução. 561. As funções que os espíritos desempenham nas ordens das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Nota de Allan Kardec. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Isso é muito bom. Pergunta 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Vejam só, podemos nos lembrar de Jesus, esse mestre amigo que recebe as ordens diretamente de Deus para transmitir e velar pela sua execução. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Não temos condição nenhuma de julgar o que sentem esses espíritos elevados nas suas novas atribuições, não é? 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Então, a espiritualidade faz todos nós ali refletirmos sobre essa lógica dentro do processo da evolução e das atividades a que cada espírito, no seu quadro evolutivo, é capaz de fazer. 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Muito bem, 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral.
Se for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto. O que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de uma infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais do que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. 566-A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, mas falamos dos espíritos mais vulgares que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bem ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Nota de Allan Kardec. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Nota de Allan Kardec. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos largo ou mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes ou os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Pontos muito interessantes, vejam, porque aqui ele comenta que tanto encarnados ou desencarnados, os espíritos vêm cumprir ali tarefas.
E nós estamos num mundo de provas e expiações, nós também viemos para cumprir ali algumas tarefas, cumprir ali a nossa trajetória que foi programada com auxílio da espiritualidade superior. Então, que possamos nos esforçar para fazer o melhor, o melhor. Nós não nos lembramos da trajetória que traçamos no mundo espiritual antes de reencarnar, mas podemos fazer aquele exame de consciência e a cada dia procurar ser uma pessoa melhor. E assim, quando desencarnarmos, haveremos de compreender se conseguimos fazer bem a nossa tarefa ou se haveremos de recomeçá-la numa outra oportunidade, né? Pergunta 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. Então vejam, as missões serão de importância relativa à importância, ao grau de evolução daquele que vai cumprir essa missão. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente a sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo pelo tédio e o desgosto da vida. 574A. Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Entre os espíritos há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivos e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. 576. Os homens que têm uma missão importante
são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Vejam que interessante então. Os espíritos exercem muitas ocupações e missões, seja no plano espiritual, sejam como encarnados. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo no nosso próximo encontro. Que cada um observe bem a que tarefa está vinculado, o que está fazendo da sua encarnação, para que possamos, ao retornarmos no plano espiritual, percebermos que demos um passinho avante nessa escala evolutiva, que possamos todos aproveitar bem com a ajuda de Deus e de Jesus. Até o próximo encontro.